E uma das principais ferramentas de comunicação dos dias modernos foi suspensa por um dia no Brasil por determinação da Justiça. As operadoras de telefonia móvel de todo o país bloquearam os serviços do WhatsApp na quinta-feira. 12 horas depois, a Justiça cancelou o bloqueio e estabeleceu, aliás, uma multa para a empresa que não teria fornecido informações à Vara Criminal de São Bernardo sobre um suspeito de assassinato, tráfico de drogas e envolvimento com associação criminosa. Para falar sobre o assunto, nós recebemos Luli Radfarer, que é professor da ECA, da Escola de Comunicação e Arte da USP, e a Sônia Amaro, que é supervisora da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Boa noite. Boa noite. Quem está certo, quem está errado, todos têm sua parcela de certo e errado nessa história toda aí? Todos estão errados, assim, quer dizer, todos têm um pouco de razão também. Na verdade, ninguém está absolutamente certo nessa história. Vamos começar. O WhatsApp entra à beira, à margem de todo um serviço de comunicação, faz o que bem entende e não dá ouvidos para a Justiça. A Justiça, ao não ser ouvida, resolve bloquear o serviço inteiro porque um indivíduo... Que, aliás, muito burro o indivíduo que usa o WhatsApp para fazer transação criminosa. Mas aí, gênios do crime, a gente tem tudo quanto é lado. E resultado é que todo mundo saiu perdendo. Então é mais ou menos como se você tivesse um piloto bêbado e você cancela todo o serviço de ônibus em São Paulo. Isso não pode acontecer. Claro. E aí vem, né, quer dizer, o direito do consumidor. O que nós, né, na Proteste, quando a gente ficou sabendo de tudo isso, quer dizer, o que a gente destacou, né? Que realmente foi uma penalidade desproporcional, né? A gente não está nem entrando no mérito dessa discussão, porque é um processo judicial, enfim, inclusive existe o segredo de justiça, tudo isso. Mas o que acontece é que, se a empresa tem que ser penalizada, né, e pelo que a gente tem de informação, deveria ser penalizada, porque já não descumpriu uma ordem judicial, mas é a empresa que tem que ser penalizada, e não milhões de consumidores que são usuários do serviço. Claro. Então, a gente colocou exatamente isso, quer dizer, foi desproporcional, né, quer dizer, sem entrar no mérito, mas, de qualquer forma, lógico que sempre uma determinação judicial tem que ser cumprida. E as pessoas se assustaram, né, se mobilizaram, e vocês, da Proteste, já vinham fazendo uma campanha a favor do WhatsApp, foi isso? Nós temos uma campanha que já está há meses no ar. Por quê? Porque existe hoje, né, quer dizer, uma briga, na verdade, entre operadoras de telefonia e os aplicativos, que hoje, né, além de prestar esse serviço, de mandar mensagem e tal, também disponibiliza hoje as chamadas. E, claro, isso incomodou as operadoras. Então, a gente tem uma campanha, por quê? Porque, claro que nós entendemos, como direito do consumidor, que não pode haver o bloqueio desse serviço. É um serviço que está aí, né, está no mercado. E se o consumidor tem que ter toda a liberdade para utilizar e para escolher aquele serviço que ele melhor entender. Claro. Né? Quer dizer, então tem que haver essa liberdade. A operadora também adora fazer o papel de vítima. Ai, tadinho, eu tô morrendo de pena desse oligopólio, né? Sim. Quer dizer, de um lado você tem, ele ou ganha na chamada ou ganha no tráfico de dados. Quer dizer, desde o Skype, as empresas de telefonia estão reclamando, ninguém mais usa o telefone para falar. Mas quando você usa dados, você também está usando o serviço deles e é um serviço muito mais barato para eles. Então, na verdade, a questão principal o que está acontecendo com esse aparelho que antigamente a gente chamava de telefone, que quando quebra um serviço de texto, veja, Cunha, eu tenho o seu número. Sim. Eu uso o seu número para me comunicar com você por WhatsApp. Quebra o WhatsApp e eu, não sei o que fazer. Cara, liga. Mas foi o que aconteceu. Pois é. Por que eu não ligo? Por que eu mando SMS? É que é muito mais fácil hoje, é muito mais simples você usar pelo WhatsApp do que estar tentando ligar. Eu vejo isso. Quer dizer, hoje no dia... Eu entendo o que você está dizendo. A gente ficou extremamente preso às questões tecnológicas, etc. Mas é um direito também nosso. Sim, claro que é. Porque hoje teve realmente uma mudança, né, de comportamento do consumidor, de forma geral, né? E a gente muitas vezes fala até das pessoas mais jovens, mas, quer dizer, hoje praticamente todas as faixas etárias estão realmente ali mandando mensagem em vez de ligar, em vez de fazer as ligações e tal. Então, quer dizer,
Porque isso acabou caindo aí no gosto do consumidor de forma geral, independente da idade. O WhatsApp é usado por 93% dos internautas brasileiros. Para você ter uma ideia disso, é mais ou menos 95 milhões de pessoas. Praticamente metade do Brasil usa o WhatsApp. Não tem serviço digital mais popular do que ele. Então, se um serviço ele é usado por tanta gente, incluindo bandido falar com bandido, você tem que estar sujeito à lei. O grande problema de serviços como Uber, WhatsApp, Airbnb, etc., não é só o benefício que ele traz para o consumidor, mas é o fato dele entrar atravessando a lei e muitas vezes deixando de pagar imposto ou quebrando cadeias e não ligando a mínima. Às vezes a gente esquece que isso é uma empresa privada e que ela vai usar esse dado para alguma coisa ou ela vai tentar gerar lucro de alguma forma e a gente tem que estar preparado para ela. Porque hoje foi um problema da justiça, mas podia ser um problema técnico ou podia ser a empresa desistiu de operar no Brasil. Aí o que você ia fazer? Agora, teve um executivo de uma dessas tele aí que disse que o WhatsApp é pura pirataria. O que vocês acham? Isso é um absurdo. Quer dizer, é uma mentalidade, quer dizer, tentando, daquelas ainda, né, que existe muito no país, infelizmente, né, tentando bloquear os novos serviços que existem hoje. Né? É muito mais fácil, né? Então, o que acontece? Por isso que a gente tem essa campanha, onde a gente está pedindo para os consumidores, olha, assinem com a gente. Por quê? Porque a gente não pode calar esse tipo de serviço. Tem que estar disponível para o consumidor. Por quê? Porque a modernidade caminha para isso, né? Senão a gente vai começar, senão as lojas físicas vão querer que não tenha mais loja virtual. Você fala assim, não, o comércio pela internet então não pode, só pode ser... pagar com dinheiro para não usar cartão de crédito. Né? Quer dizer, a gente tem que caminhar para a modernidade. Então, assim, e aí tem a questão do Marco Civil da internet, que é uma coisa ainda que tem que ser muito discutida, né? Quer dizer, está engatinhando isso ainda no país em termos de legislação, em termos de regulamentação. Na verdade, toda vez que acontece uma interrupção de um serviço digital, as pessoas adoram dizer, chamar o apocalipse. É a besta do apocalipse, os mísseis soviéticos finalmente vão sair do silo e vão destruir o mundo. É sempre a mesma coisa e eu fiquei impressionado que ninguém dessa vez culpou o Estado Islâmico porque parou o WhatsApp. Então, sempre vão arranjar algum motivo para um cataclisma. Mas, na verdade, o que é importante da gente ver é que a revolução ela é enorme, ela muda muito rápido uma série de hábitos que a gente tem. Veja que a gente tem na mão um telefone celular que quase ninguém mais usa ele para falar. Então, daqui a pouco vai surgir o telefone celular sem microfone e ninguém vai dar a mínima. A gente não sabe como agir, a gente não sabe como reagir para isso. Então, o que eu acho muito importante dessa parada do WhatsApp é sentir... para ver exatamente, peraí, como é que é meu uso dessa tecnologia e como é que esse uso está melhorando a minha qualidade de vida ou está simplesmente me tornando dependente de um serviço a ponto de eu não conseguir ver a alternativa. Porque isso é muito sério. Agora, essa coisa da falta de estrutura, não existe um escritório que represente o WhatsApp aqui no Brasil, né? Tem o Facebook, mas o Facebook... é dono da coisa. Sim, mas se você vai se reportar diretamente ao WhatsApp, você tem que falar com o Zuckerberg lá nos Estados Unidos. Se a sua filha comete um crime e ela não está aqui, eu vou pegar o pai e levar para a delegacia. Não tem essa história. É muito fácil você dizer, eu sou uma empresa americana. Você opera no Brasil, consumidor brasileiro, você responde para a lei brasileira. O que acontece aí, em termos de direito, né? Quer dizer, é lógico que a empresa, primeiro, né? Quer dizer, ela tem que responder, como qualquer empresa que atua aqui no mercado, tem que estar sujeita às leis brasileiras. Então, isso, né? Quer dizer, não existe... Senão, isso é pirataria. E por isso é que nós dissemos, né? Quer dizer, desde... Quando soubemos aí da questão do bloqueio do WhatsApp, a gente discutiu e apresentamos argumentos para dizer, olha, entendemos que a penalidade foi exagerada, né? Mas em nenhum momento dissemos que não. Por quê? Porque se a justiça determinou algo, seja para qualquer empresa, aquela empresa tem que cumprir. Existem mecanismos para se discutir uma penalidade imposta pela justiça. Então, mecanismos jurídicos, né? Ferramentas jurídicas, recursos em que você pode interpor para discutir aquela, assim como uma ação judicial, né? Quer dizer, mas não descumprir. Agora, o brasileiro tem aquela coisa, imediatamente, né, chiou, gritou, quando se sente, né, ameaçado de tirarem alguma coisa que é importante para ele, mas também tem um lado engraçado e esse lado engraçado viralizou memes na internet. Vamos ver?
Opa, o WhatsApp é tão brasileiro que não cumpriu nem metade da pena. Olha, sensacional isso. Eu não consigo enxergar. Você pode substituir o WhatsApp por um pombo-correio, por exemplo. É natural e não prejudica o meio ambiente. Pode escrever carta também, né? O dia em que o WhatsApp parou. Nossa, como você falou, um cataclisma, né? Agora vocês lembram de mim, né? É MSN. Eu não lembrei, não. Aliás, mandaram para mim outras ferramentas. O que a dona Florinda está dizendo é da próxima vez vai bloquear o WhatsApp da sua avó. E eu sem o WhatsApp. Nossa, olha, coitada do cara. O náufrago ali, a gente se sentiu assim. O que é isso? Voltando a usar o bip no lugar do WhatsApp. Sensacional. Os caras têm uma imaginação. O que é isso? 48 horas sem WhatsApp, quem é? Ali é o Tom Hanks em Náufrago. O Tom Hanks. Tá, o que o Chapolin está falando aí? Vou finalmente conhecer as pessoas que moram aqui na minha casa. Justiça decide bloquear o WhatsApp e o povo finalmente pode ir às ruas. Veja, enfim, na verdade, nós temos duas coisas importantes nessa história toda. Primeiro é que tem que tomar um certo cuidado, porque muitos hackers vão lançar mão desse artifício agora. Quer dizer, o WhatsApp saiu do ar e voltou para o ar. E boa parte dos usuários não faz ideia do que é o serviço, de como é o serviço. Então, ele pode receber, de repente, uma mensagem no WhatsApp dizendo, olha, o seu serviço vai ser bloqueado de novo, para que ele não aconteça, clique aqui. E pronto, ele instalou um vírus no celular dele. Então, é bom o indivíduo tomar muito cuidado agora com mensagens que ele pode receber pelo WhatsApp, porque agora sim chamou-se atenção para o lado criminal disso, do tamanho do serviço e o tamanho da ingenuidade das pessoas com relação ao serviço. Cuidado com os nudes também. E assim, mas os meus nudes eu não coloco no WhatsApp, eu coloco no Snapchat, que é muito mais legal para isso. E interessante que no momento do bloqueio também, a gente, logo, depois de algumas horas, né, que o WhatsApp foi bloqueado, então a gente já começou a ouvir isso, alguém comentando assim, olha, o meu não está bloqueado porque eu baixei o tarará e aí eu consegui e tal. E aí, isso é muito perigoso. É muito perigoso. E outra questão importante também, eu acho que, assim, a gente não pode correr o risco de defender um estado de vigilância. Na verdade, o que o Poder Judiciário decidiu é uma coisa completamente legal, está dentro da lei no Brasil, que é como escuta telefônica. Não é qualquer um que pode fazer, mas um juiz pode determinar em um caso específico. E aí ninguém está acima da lei. Sim. Então, quer dizer, quando a gente defende essa ação da justiça, a gente não está dizendo que que o governo vai vigiar o WhatsApp, nada disso. Mas que o fato de você usar um serviço de internet não coloca você à parte da lei. Pirataria ainda é roubo, pedofilia ainda é crime hediondo e assim por diante. Certo. Lula e Sônia, muito obrigado pela participação de vocês aqui. E, bom, já podemos nos comunicar com o WhatsApp, é isso? Já, né?